Olá, turma, boa tarde. Hoje nós vamos dar continuidade aos estudos de função e vamos aprender o que é uma função composta, o que é uma função inversa, o estudo de sinal e o que é uma função crescente, decrescente e constante. Bom, o que é uma função composta? A função composta nada mais é do que uma função, entre aspas, dentro da outra. Então, dadas as funções f de A em B e g de B em C, denominamos função composta de g com f, a função gof de A em C, definida por gof de x igual a g de f de x. Então, a gente tem aqui um esquema que mostra, a gente tem um conjunto A, que é representado pelo x, né, os elementos de x. Aplicando a função f, eu tenho f de x. Temos o conjunto B, né, com a função f de x, aplicada a função g, e temos um outro conjunto que é o C, que é o g de f de x. Então, como que isso ocorre? A gente pode perceber que o B, ora, ele é contradomínio, quando eu olho para a função f, e quando eu olho para a função g, ele é o domínio da função g. Então, o que a função gof faz? Ela encurta o caminho de A para C. Parece ser complicado, mas na hora que a gente começar a falar do exemplo, vocês vão ver que é bem tranquilo. Olha só, temos o exemplo aqui, dados f de x igual a 2x menos 3 e g de x igual a 4x mais 1. Gof de x é igual a g de f de x, porque eu vou analisar o g na função f de x. Então, o que eu tenho que fazer? A minha função x é o quê? É 2x menos 3. Então, eu vou analisar g, teoricamente, né, no ponto 2x menos 3, só que seria aqui na função. E isso é igual a função g é 4. Onde tem x, eu vou colocar a f de x. No caso aqui, a f de x vale 2x menos 3. Aí eu vou pegar o 4, vou multiplicar por 2x menos 3 e vou somar 1, que é da função g de x. E nisso, desenvolvendo aqui, fazendo o desenvolvimento, eu tenho 8x menos 12 mais 1. Chegando na gof de x igual a 8x menos 11. Se eu quiser fazer a fog de x, eu vou pegar o quê? A f de x e vou analisar ela dentro da função g de x. Então, quem que é a minha g de x? 4x mais 1. Então, eu pego 2 da minha função f de x, multiplico pela função g de x, que é 4x mais 1, menos 3, que é o restinho aqui da função f de x. Desenvolvendo, eu chego em 8x menos 1. Bom, agora a gente vai aprender um pouco sobre a função inversa. Eu trouxe um exemplo para ficar mais claro para a gente. Uma função inversa, para calcular o valor de uma fatura residencial da gente, de conta de luz, por exemplo, elétrica, a gente multiplica, né, o consumo nosso de quilowatt e encontra o valor a ser encontrado, o valor que a gente vai pagar. Então, dessa forma, a gente associa o consumo em quilowatts ao valor em reais, conforme está aqui no gráfico. Olha, a gente tem aqui o valor, 12,50, 25, 37, 50 e 65. Ou seja, esses valores aqui são a minha imagem, né? E eu tenho o consumo embaixo. Para cada 10 kWh, eu pago R$ 12,50. Para 20, eu pago R$ 25. E o que acontece agora no outro lado? Observe que podemos escrever uma função g com o objetivo contrário de f, ou seja, associando o valor à fatura ao consumo mensal. Em particular, aqui nesse gráfico, a gente tem que a g de x seria x dividido por 1,25, ou seja, seria 0,8x. Dessa forma, a gente consegue calcular. Então, para todo A pertencente ao domínio de f, se f de A é igual a b,
Então, G de B é igual a A. Aqui, olha só para você ver, o consumo virou a nossa imagem agora, entendeu? A gente fez a inversão da função. Isso que é uma função inversa. Bom, nessas condições, dizemos que G é função inversa de f. Assim, dada uma função bijetora f de A em B, existe uma outra função f a menos 1 de B em A, que essa denotação é a função inversa de B em A. Também bijetora, tal que f de A é igual a B se e somente se f de menos 1 de B for igual a A. Então, é muito importante que ela seja injetora. Na verdade, só existe função composta inversa se ela for bijetora. A gente colocou aqui um pequeno exemplo. Seja o conjunto A 1, 2 e 3. E o conjunto B 2, 4 e 5. Então, como que ficaria a inversa? F de A em B, chega em B, né? E a inversa, F menos 1 é igual a B chegando em A. Então, o domínio de F é a imagem de F menos 1. E a imagem de F é o domínio da F de menos 1. Então, tem um deslocamento aí de imagem de domínio. Bom, o estudo do sinal. Estudar o sinal da função significa determinar para quais valores de x tem-se y maior que zero e para quais valores de x tem-se y menor que zero. Observando essa figura aqui, a gente vai entender a fundo o que é esse estudo de sinal. Os pontos de interseção do gráfico com o eixo x apresentam ordenadas igual a zero. Quando a gente tem os pontos que passam pela ordenada, pela abscissa, significa que a nossa ordenada é igual a zero. Isso a gente caracteriza, vocês não aprenderam ainda, mas vocês vão aprender na próxima aula, a raiz da função. As raízes, no caso aqui tem mais de uma raiz, as raízes da função. Não vou entrar nesse assunto porque é um assunto mais adiante, mas aqui eu quero só mostrar para vocês como que é o estudo do sinal da função. Então, o que a gente tem que olhar aqui? A gente vai avaliar quando x e y, ou seja, a nossa imagem é maior do que zero e quando a nossa imagem é menor do que zero, tá? Observando aqui, olha só, no ponto A, a gente vê para um x menor que a gente tem toda uma imagem negativa, todo um y negativo. Para um x entre A e B, eu já tenho uma imagem positiva, porque ele está acima da abscissa, da origem da abscissa. Do ponto B ao ponto C, o x estando entre B e C, novamente eu tenho um sinal negativo. Por quê? Porque o meu y é negativo, pois ele está abaixo do eixo x aqui da abscissa. Entre o ponto C e o ponto D, eu volto a ter o sinal positivo. Por quê? Porque a imagem aqui, né, estão todas acima do eixo aqui da abscissa. Do ponto D ao ponto E é negativo, porque está no quadrante de baixo aqui, onde que o meu y está abaixo da abscissa. E novamente, para o x maior do que eu tenho um sinal positivo, que para todo x maior que nesse gráfico, eu tenho um sinal positivo, pois ele está acima do eixo da abscissa. Bom, a gente precisava conhecer um pouco do sinal para a gente entender o que é uma função crescente e uma função decrescente. Denominamos função crescente em um intervalo contido no domínio de f para todo x1 e y2 pertencem a este intervalo, com x1 maior do que x2.
temos f de x1 maior do que f de x2. Então, se o x1 maior do que x2, eu tenho um f de x1 maior que x2. Se essas condições acontecem, significa que eu tenho uma função crescente. Agora, a função decrescente, em um intervalo contido no domínio f, se para todo x1 e x2 pertencem a este intervalo com x1 maior do que x2, temos f de x1 menor do que f de x2. Vamos olhar no gráfico para ficar mais claro para a gente. Olha só. Do ponto A ao ponto B, o que está acontecendo? O meu x está aumentando e o meu y, que é o eixo y projetado aqui, ele está diminuindo. Então, neste intervalo, eu tenho uma função decrescente. Já do ponto B ao ponto C, observe, o meu x está crescendo, aumentando, né? Crescendo mesmo, e o meu y também está crescendo. Então, aqui eu tenho uma função crescente. Do ponto C ao ponto D, o meu x está aumentando e o meu y está diminuindo. Então, nesse intervalo, a minha função é decrescente. Agora, do ponto D ao ponto E, tanto o meu x está aumentando, quanto o meu y está aumentando. Então, dessa forma, eu tenho uma função crescente. Bom, visto a função decrescente e a função crescente, agora é importante que vocês conheçam a mais simples dela, né? Digamos assim, a função constante. A função constante ela é caracterizada por apresentar uma lei de formação tal que h de x é igual a c, na qual c é considerada um número real. Ou seja, para todo domínio real, temos apenas um elemento de contradomínio. Então, ela não para todo domínio nosso, ou seja, para todo x, nós temos apenas um número. E eu trouxe aqui um exemplo para a gente que é o h de x igual a 2. Então, para todo domínio, o nosso y sempre vai valer 2. Então, você pode imaginar uma reta infinita, essa é a função constante. Bom, então, pela aula de hoje era isso. Eu gostaria que vocês lessem o material complementar que está disponível e realizassem essas atividades que também estão disponíveis. Um abraço.